Cadê ela? Como é que ele mentiu? Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 90ª, sessão ordinária do segundo período legislativo da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 29 de 5 de 2018, às 19 horas. De imediato, convoco o vereador João de Godoy para fazer a leitura do trecho bíblico. Convido a todos para que fiquem em pé. Porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama e nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor, e foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste no amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor. Os colegas vereadores, a vereadora Márcia, o vereador Veridiana, os funcionários da casa, o doutor Felipe, a vereadora Úrsula, o nome dela, todos presentes. Hoje eu acertei o nome. Joana, também quero cumprimentar aqui em especial um grande amigo, Sargento Carlos Openbach. Obrigado pela presença ilustre do senhor nessa casa. Antônio, grande Antônio, Carla do Conselho também. Vamos nós demais, que nem todos vocês possam fazer aqui um pecado. Um grande abraço, obrigado pela presença de todos vocês. Nesse momento, será realizado o sorteio da palavra bíblica. Primeiro a falar hoje é o Rodrigo Francisco. Vereador Cristiano, terceira palavra. Vereadora Márcia. Carlos Dietrich. Vereadora Veridiana Monteiro. Vereador João de Godoy. Vereador Carlos Bom. Obrigado, secretário. Eu gostaria, antes de eu passar o secretário para fazer um cumprimento especial também e parabenizar o atleta por nosso amigo Antônio. Mais um, né, você consegue colocar a nossa vitrine aí no... Classificou para o Campeonato Brasileiro, né, Júnior de Taekwondo. Parabenizar então o atleta Norton Rian, né? Hands. Categoria Júnior, faixa preta. Esse atleta iniciou
a treinar no projeto Girassol no Rincão. Hoje está junto com o Antônio aqui, que tem mais, que lá no Girassol seria uma vez por semana, Antônio. Aqui tu consegue trabalhar mais ele. Olha aí, ó, o resultado então chegou. É o único atleta da categoria distância velha. Técnico então Antônio Silveira. Hoje o atleta do chimarrão. O Campeonato Brasileiro será em Cuiabá, no Mato Grosso, no dia 7, agora até dia 10, né, de junho, no próximo mês. Então tá aí, vamos ficar na torcida aí, Tony, que consiga trazer mais uma medalha ou mais um troféu para nós aí. E tenho certeza, né, do teu trabalho lá, que com certeza vem alguma coisa aí, tá? Conheço o guri também, guri de gente boa lá e merece, é esforçado. Determina o secretário, o vereador Carlos Boni, que faça a leitura da ata. Ata da 297ª sessão ordinária, realizada em 22 de maio de 2018. Coloco a referida ata em discussão. Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovado a ata por unanimidade. Determina o secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Do Executivo Municipal, solicitando a retirada do PL 33 de 2018, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a proibição de contratar companheiro, cônjuge, parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau de agente político, ou servidor público do município. Do Executivo Municipal, encaminhando resposta aos pedidos de informações número 47, 48, 49 e pedidos de providências número 47 de 2018, do vereador Carlos Boni. Tem uma indicação. Isso é depois. Ordem do dia. Solicito que o secretário faça a leitura dos pedidos de providência e pedidos de indicação. Pedidos de providência número 82, vereador Carlos Boni, 83, vereador Lotário Sevald e 84, vereador Valdecide Vargas. Indicação número 27, Carlos Albino Dietrich, vereador com assento na Câmara de Vereadores de Estância Velha. A presente indicação tem por intuito que o Poder Executivo implemente um distrito industrial na área compreendida entre a Avenida Presidente Vargas, Casemiro Moreira, Campos Sales, Emílio Valdomar Scherer e um trecho da BR-116, conforme consta no mapa descritivo que segue em anexo a esta indicação. Com a efetivação do distrito industrial acima exposto, as empresas encontrarão uma localização apropriada, pois a área permite o crescimento destas indústrias, bem como a instalação de novas. O acesso é privilegiado, ficando próximo de uma rodovia federal. Com área destinada exclusivamente para atender o setor dotados de infraestrutura adequada, o município terá mais condições de atrair indústrias, desenvolvendo a economia local com aumento de oportunidades de empregos e de renda, gerando a médio prazo uma maior arrecadação de tributos por parte da municipalidade. Baixo então os pedidos de providência, a indicação à Secretaria da Casa para que sejam encaminhadas a seus setores competentes. Solicito que o secretário faça a leitura dos projetos a ser votados, ou do projeto a ser votado. PL 035 de 2018 do Executivo Municipal. Altera a Lei Municipal número 2.202, de 20 de fevereiro de 2017, que dá a via de acesso ao Parque Industrial e Tecnológico Engenheiro José Portela Nunes, no bairro Industrial, o nome de rua Luiz Tician e da outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 39 de 2018, de expediente número 47 de 2018, da Comissão de Constituição e Justiça disponível no site da Câmara, o projeto 35 de 2018 está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovado o referido projeto por unanimidade em votação única. Solicito que o secretário faça a leitura dos projetos novos.
PL 36 de 2018 do Legislativo Municipal, autores: vereadora Veridiana Monteiro e Euclides Tician, que dispõe sobre campanha de todos os cidadãos realizarem denúncias de casos de violência contra a criança e o adolescente. PL 37 de 2018 do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI, de Estância Velha, Rio Grande do Sul, recursos do Programa Federal denominado Piso de Transição de Média Complexidade. PL 38 de 2018 do Executivo Municipal. Altera a Lei Municipal número 880, de 31 de dezembro de 2003, para deslocar o Lar e Centro de Apoio Educacional Elberto Klein, da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. PL 39 de 2018 do Executivo Municipal. Abre crédito adicional especial no valor de R$ 146.250, com base em recursos provenientes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e da outras providências. Baixa os projetos para a Comissão de Constituição e Justiça. Esgotada a ordem do dia. Senhor presidente, em virtude da minha mãe estar hospitalizada e hoje entrou em estado de coma, eu gostaria de me afastar e ficar por menos essas horas junto com ela enquanto ela estiver vida. Obrigado. Está liberado, sim, vereador, e a gente fica aí na torcida de melhoras também para sua mãe. E a gente sabe que não é fácil aí também a idade, né, Dudu? Então, desejamos que o senhor tenha força aí, tá? Força, né, mano, pai? Então, vamos dar início à palavra livre. Hoje eu vou fazer o sorteio diferente. Hoje eu vou iniciar a palavra livre. Como não, foi esquecido de botar meu nome, né? Então, eu passo a presidência da casa ao colega vereador Euclides Tician. Eu vou usar a tribuna hoje. O senhor me permite? Bom, cumprimento então a todos, com exceção de que não falei antes, o seu José Estevam presente. Eu vim mais hoje na sessão para solidarizar com a pessoal dos caminhoneiros, ser solidário com essa paralisação. Por quê? Acho que nós, homens, principalmente políticos e mulheres, nós temos que ter atitudes e posição. Vejo isso como uma bravura imensa dos nossos caminhoneiros, que são os grandes responsáveis por muitos de nossos alimentos e por todo o progresso do nosso Brasil. Entendo que, infelizmente, nem todos, né, se colocam nesta batalha brava deles, e vejo com heroísmo, que são realmente uns verdadeiros heróis, colegas, para tomar a iniciativa, porque eu acho um absurdo, isso eu não estou falando aqui em política, porque independente de governo, é uma tremenda sacanagem você olhar hoje televisão, olhar qualquer jornalismo, você só vê, é absurdo, é aumento, mais tanto por cento é energia elétrica, gás de cozinha, óleo diesel e gasolina. No meu ponto de vista, é a maior sacanagem que tem, porque em vez de nós, povo brasileiro, estar pagando esse preço absurdo junto com essas malas de dinheiro que a gente vê na televisão, mostrar que sai do nosso Brasil, que é fruto do povo brasileiro, é dinheiro nosso, que nós pagamos um absurdo de impostos. Se qualquer um, político ou não político, qualquer cidadão ou cidadã estanciense ou do Brasil, até do mundo, a gente está vendo aí vídeos gravados de países vizinhos mandando para cá, sendo solidário com isso. Então eu entendo assim,
enquanto nós tiver caminhoneiros parados, e cada caminhão de combustível que encostar num posto de gasolina nós tiver filas, gente, para abastecer, o que nós estamos fazendo? Nós estamos levantando os 2 dedos para o governo, seja lá partido que for, não baixa o combustível, continua, porque nós estamos dispostos a pagar o preço. Isso é uma opinião humilde minha, porque me criei trabalhando no interior, então não tenho aquele estouro todo, mas eu entendo muito bem disso. E, lamentavelmente, a gente até entende, aquele que tem que trabalhar, saúde, segurança, eu acho que sim, tem que ser entendido, tem que ser compreendido quando vai para um posto de gasolina. Agora nós, da maneira que nós tivéssemos, que não prejudicar, claro, o nosso emprego, nós teríamos que sim aderir a isso e parar, gente, junto. Parar geral. Porque eu acho que está sendo uma paralisação muito especial, colegas. Por quê? Não é barrado. Eu estive acompanhando na BR-116 3 vezes na semana. E as 3 vezes o trânsito não trancou, não. Paravam, seguravam, protestavam e liberavam. A ambulância nem se fala. Isso era, chegava e era livre. Quero cumprimentar a Polícia Rodoviária Federal, a Brigada, a Guarda, mas principalmente a Polícia Federal, a Rodoviária, que passou pelo protesto da maneira que Estância Velha, estou falando isso por Estância Velha, mas eu vejo isso aí no noticiário que todos estão aderindo dessa forma. Mas Estância Velha foi aplaudido pelos policiais, da maneira que nós protestamos, de nós, estancienses, e também Novo Hamburgo junto, porque na BR. Então, isso sim, é uma maneira de nós apoiar e fazer com que nossos governos, que têm o poder na mão de mexer, de trabalhar, de enxergar aquele que paga os impostos absurdos que nós pagamos no Brasil, e temos um retorno mínimo. Se nós fosse aderir isso, gente, se nós fosse nos abraçar uma semana, quem sabe nós teria resolvido e a solução estaria aí. Agora, nós deixar os caminhoneiros sozinhos e nós continuar apoiando o governo, eu digo apoiando o governo, mesmo sem MDB, os 3 poderes, eu só quero concluir, presidente, me dá um minutinho. Os 3 poderes CMMDB aqui do Estado, município, Estância Velha e também a presidência, isso não é política, cara. Se nós apoiar, é nós ficar aceitando e não apoiando os caminhoneiros a parar pacificamente. Não adianta. Se nós fizermos isso aí, nós vamos pegar e deixar trabalhar desta forma, nós estamos nos matando e terminando com o próprio protesto justo. Isso é meu entender. Porque se nós parássemos, quem sabe numa semana estava resolvido. Agora, se continuar assim, pelo que eu estou vendo a mobilização, eles não vão se entregar. E a hora que faltar comida, para nós vai faltar para eles, mas vai faltar para todos. E daí não adianta nós ter só o gasolina para botar na mesa se nós irmos para os postos enfrentar a fila. Então nós teria que sim, apoiar tudo, porque olha, nós, povo, não soubemos, certo, a força que temos aonde nós aderir uma paralisação dessas. E é desta forma que nós deveríamos abraçar a causa do Brasil, porque senão, gente, escravo nós já somos. Só falta nos botar a coleira. Lamentável, peço desculpa até por pronunciar desta forma, que não é do meu feitio, mas é uma necessidade do meu ver. Muito obrigado a todos e uma grande noite a todos vocês. Muito obrigado, vereador Gringo. Então, deixa eu ver onde é que nós voltamos aqui, minha folha, desculpa aí. Vereador Diego Francisco.
Ao cumprimentar o senhor presidente, cumprimento todos os colegas vereadores, funcionários da casa, Poder Executivo, aos amigos que estão presentes, todos os citados, pessoal que nos assiste em casa, via Facebook ou YouTube. A todos, então, uma boa noite. Quero começar falando hoje dessa semana aí que está quase que um caos, sem gasolina, muitas agendas canceladas. A gente está racionando, até mesmo nos compromissos. Antes de falar da greve, eu quero falar de uma outra situação que vem acontecendo na cidade, que é da situação dos coqueiros. Tanta coisa para se pensar, tanta coisa para fazer na cidade. A cidade virada em buraco, em mato. Lâmpadas nem se fala. A maioria das lâmpadas eu acho que já estão ligadas o dia todo ou não acendem à noite. E a preocupação da administração municipal é arrancar os coqueiros. A única coisa que ainda funcionava no município. Aí alguém vai me dizer, poxa, mas foi compensação, aquilo lá foi doação. Não me interessa o que foi. É falta de prioridade. O coqueiro está lá, nós pagamos para plantar. Foi dinheiro do nosso imposto, nós pagamos para fazer aquela calçada que estava ali. E agora a gente volta a pagar para tirar o coqueiro, para replantar. A gente volta a pagar para tirar a calçada que estava em bom estado, que nós pagamos. E a gente paga uma grama que vai dar manutenção mensalmente. Não tem condições nem de cortar a grama nos bairros, nas praças, nos campos. Esses dias colocaram uma foto no Facebook, uma pessoa esperando o ônibus, o mato passava da altura dela. Só depois disso que foram cortar. Agora eu me pergunto, que tipo de governo é esse? Aliás, que desgoverno que é esse? Aonde quer chegar? O que quer fazer? Eu aposto que lá não tem um papel e uma caneta que eles vão anotar. Nós estamos aqui e a gente quer chegar aqui. É feito coisas assim meio ao ar, meio desnecessário. Eu não entendo se é para embelezar. Vai embelezar o quê? Os coqueiros estão bonitos, estão lá, deixam lá. Tem um outro quebrado, substitui. Aí tirou o coqueiro para colocar uma árvore que sabe-se lá quais são os nomes. Um deles é o IP. Para quem não conhece o IP, pode olhar na rótula do Hollywood ali. O IP ele tem mais ou menos a copa dele, uns 3 a 4 metros em cima. Num canteiro que tem meio metro, que tem 50 centímetros, aquele canteiro central, vai colocar uma árvore que vai crescer 1,5 metro para um lado, 1,5 metro para o outro, vai pegar nos caminhões, vai pegar nos ônibus, nos carros. O IP, os galhos quebram, ele seca. No chão. O que vai ser feito? Galhos não é nada, o pior é a flor do IP. Isso vira igual um sabão, gente. Quem nunca pisou numa folha de IP não sabe o problema. Como é que você vai fazer uma curva com um carro, com uma moto, em cima das folhas de IP? Sabe, eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar do Poder Executivo, que põe a mão na consciência, que veja realmente o que está fazendo, onde está gastando dinheiro. Quer embelezar, quer plantar. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei feliz, de repente vou botar uns vasos de flor. Rapaz, colocar uns tubos de concreto, de esgoto, coisa horrorosa, coisa feia. É só a Estância Velha que enfeita a cidade com tubo de esgoto. Eu não entendo. Parece que quer voltar no tempo. Olha, eu fico triste. Passando então a questão dos coqueiros aqui, volta a falar da greve. Discordo aqui do presidente quando ele fala que nós não deveríamos abastecer. Por desgosto também, tive ali a infelicidade de escutar o pronunciamento do senhor presidente, que não me representa 95% da população, no domingo à noite, só para perder a fome. Não sei por que eu fiz isso, só para perder a apetite. Foi ali na hora da janta, ali, onde ele se manifestou lá, colocou que pedia então aos caminhoneiros que saíssem das estradas, a população que ele não se preocupou se tinha criança faltando na escola, se tinha alguma criança faltando num projeto social para o universo, para não ficar na rua, para não ficar na vila. Não se preocupou com consultas médicas, com cirurgias canceladas. Ele se preocupou, sabe com o quê? Foi com os caminhões de porcos e galinhas que estavam na estrada e iam morrer e ele não ia ter onde enterrar. Esse é o tipo de governo que nós temos. Eu espero que as pessoas que estão em fila abastecendo, eu até não vou criticar, cada um sabe da sua prioridade. Cada um sabe o que é bom e o que não é bom. Se está abastecendo, acredito que é por precisa. Ninguém vai na fila por nada. Ou enfim, mas eu espero assim, do fundo dos corações que essas pessoas que ficaram 2 horas,
10 horas, 14 horas numa fila, que elas tirem o mesmo tempo em outubro para avaliar os candidatos que elas vão votar. Ah, mas não vai... Eu peço meu espaço, presidente. Ah, mas não vai votar. Não vai votar se alguém fizer um voto, está eleito, só para avisar. Então, o teu tipo de manifesto está errado. Tu tem que votar, tu tem que cobrar, tu tem que analisar o teu voto, teu candidato, e depois cobrar. É o que eu falo aqui na Câmara desde o primeiro dia que eu falei. Agradeci por ter sido eleito e pedi para os meus amigos, votaram em mim, venham, me cobrem, acompanhem o trabalho da Câmara de Vereadores. A gente quase não vê isso aqui. Por hoje era isso. Desejo a todos uma boa semana, um bom feriado. Presidente. Vereador. Só estava falando do presidente Temer, né, Tia? Presidente Temer. Você chegou me cobrando que não concordava e continuou falando do presidente. Daqui a pouco estavam aqui, ó. Não, é o presidente Temer, que não nos representa. Acredito que todos entenderam, só para deixar claro, né, Tia? É um governo, presidente Michel Temer, um governo que não representa as pessoas, não representa o seu povo. Tá certo. Nós saímos de casa, nós fomos votar, nós elegemos e nós não somos ouvidos. É uma lástima. Agradeço então a atenção, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Enquanto, que nem quando eu falei, aquele pessoal que trabalha, que usa o carro, a gente não pode prejudicar mesmo. Eles tem que vai se abastecer porque ele precisa do veículo daqui a pouco para o seu trabalho. Mas quem tiver como evitar, é isso que a gente falou. Vereador Saci? Não? Vereador Gringo? Senhor presidente, a mesa, senhores vereadores, vereadoras, funcionário da casa, Felipe, pessoas aqui presentes hoje à noite, já foram citadas, só o Gilson e a Rejane, mas nosso secretário, Carlos, quem não vai falar da greve dos motoristas? É um absurdo o governo, que não é legítimo, que o governo legítimo foi tirado à força e foi deixado lá um safado que não dá bola para o povo, que não quer nada com nada, faz um discurso lá besta, que até uma criança vai ver que isso não é discurso para a população. Aquele tal de deputado Barum, nojento, que tem uma cara assim que, olha, tem que se estar jantando ou almoçando, olhando para a cara dele, tu perde o apetite. Porque o cara tem uma cara de pau demais. Porque esse cara falar, né, do acordo que fizeram, se isso é acordo. O nosso povo brasileiro é um povo muito calmo, é muito... se contenta com pouca coisa. Que nem tem um vídeo dos Estados Unidos, a gasolina lá é R$1. Eles pagam imposto R$2 a R$3 por ano. Eles pagam um carro que aqui custa 40, lá custa 20. E é um país dos melhores, os países mais ricos, quer dizer, o mais rico mesmo é o Brasil. Só que eles roubaram tudo, né? Roubaram quase tudo. Agora eles têm que sustentar, não podem baixar a gasolina e o diesel, porque aí eles vão roubar o quê? Eles vão se sustentar do quê? Um deputado que tem 25 assessores, por que não tiram isso para o povo? Por que não tiram um auxílio moradia de um juiz que ganha 33 mil por mês e tem auxílio de moradia de 4.500? Quem é que fez isso? Os nossos deputados. Se o povo quisesse, não devia, eu acho, mas não adianta, ele votando nele, ele já ganha, porque se tendo um voto, não tendo mais, ele é deputado igual. Para nós escolher essa vez, é muito difícil, é muito difícil. Esses deputados e senadores são culpados de tudo. Algum desses deputados e senadores foi para a televisão, ou pressionou o governo para ele acertar os custos
do gasolina e do diesel, nada disso fizeram. Estão lá acomodados, nem aparece mais no plenário, acho, porque ninguém está vendo ninguém. Então, isso é uma indignação assim que o povo teria que todo mundo ir com os caminhoneiros sair para a rua. Teria que fechar as ruas todas, ninguém passa, carro nenhum. Isso duraria só 2 dias. 2 dias. Aí o governo ia ser tirado, porque ele não é governo legítimo, ele é um intruso lá dentro, que tiraram a presidente Dilma, que ninguém está provando nada contra ela, tiraram, e esses deputados safados defenderam já 2 vezes para o Temer ficar lá. Ele ia ser cassado, mas os deputados votaram, fizeram 2/3 para esse cara ficar lá. O que está acontecendo? Qual é o jogo? Se não é uma falcatrua que estão fazendo lá com o povo. Porque isso é uma vergonha muito grande, a gente tem que falar isso, que o nosso povo é muito calmo. Teria que ter feito quando andaram na rua, antes de prender o Lula, o pessoal foi todo mundo para a rua. Assim que tem que ser feito agora. Foi todo mundo para a rua e não deixar esses safados roubarem mais do que estão roubando. O interesse deles é esse, e eles nem estão aí para o povo, não estão aí mesmo, porque o que a gente ouve, o que a gente escuta, ninguém está fazendo nada, só querem eles estar lá numa boa e o resto fica, e o povo que se dane. Obrigado. Espera aí, só um minutinho, eu tenho um recado. Nos dias 4 e 11, tem uma audiência pública sobre condomínios fechados. Tem audiência pública, depois vai vir um projeto para a Câmara para nós analisarmos. Mas dia 4 e 11, às 19 horas, lá no auditório da Prefeitura, aberto ao público, às 19 horas, quem quer assistir. E mais, depois o projeto vai vir para a Câmara, mas vai ser discutido, então, com audiência pública, dia 4 e dia 11, agora de junho. Obrigado. 19 horas. 19 horas. Muito obrigado, vereador Gringo. Vereadora Márcia. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vere, colegas servidores da casa, todas e todos aqui na noite de hoje, uma boa noite. Senhor presidente, impossível vir a esta tribuna e também não se manifestar sobre os acontecimentos desta última semana, que mobilizam todo o nosso país. A greve dos caminhoneiros, literalmente, colocou o Brasil em suspense. O frenesi do dia a dia nas nossas cidades e estradas, de repente, parece um filme em câmera lenta. Andamos todos mais devagar, não porque não temos pressa, mas porque todos se deram conta que temos de poupar combustível. Aqueles que têm algum ainda, ou simplesmente porque não há mais combustível. Não fiquei alheia à situação toda. Acompanho tudo. Em Estância Velha, viu-se um movimento quase semelhante ao que ocorreu em 2013. Nas grandes manifestações nacionais de junho, onde tudo começou por causa do aumento de 20 centavos nas passagens de ônibus. Foi o mote para outros interesses se infiltrarem na tentativa de tumultuar e causar medo a quem fosse para as ruas. Quem viu
lembra muito bem o que aconteceu. Depois disso, também caminhoneiros pararam país afora, muito menos pelo preço dos combustíveis, que à época eram metade dos preços de hoje. E mais, para fazer uma espécie de segunda voz ao coro daqueles que tramavam o golpe contra a primeira mulher eleita presidenta do Brasil. Observei, senhor presidente, a manifestação ocorrida em Estância Velha no final de semana de apoio à luta de todos os caminhoneiros. A união de todos é muito importante. Alguns resultados já apareceram. Grande parte da pauta de reivindicações do movimento foi atendida. Para além disso, observei também que mesmo na nossa cidade, como em outras partes do país, grupos estranhos se infiltravam no movimento, carregando outras bandeiras para além da pauta dos caminhoneiros. Entre estas bandeiras, a negação da democracia. Levantam faixas pedindo intervenção militar. Pedem a queda do presidente golpistas, os mesmos que foram às ruas ajudá-lo a derrubar a presidente Dilma. Uma contradição. Um erro que se dão conta agora. Mas um erro se corrige com outro erro? Vivemos, e eu vou sempre defender a democracia. Erramos e acertamos através do voto. Em outubro, quem acha que errou terá a oportunidade de corrigir o erro. Quem acha que acertou terá a oportunidade para ratificar o acerto. Intervenção militar é a antessala da democracia, da ditadura. Aqueles que não aprenderam com ela no nosso país ou com a história em países vizinhos, como o Uruguai, a Argentina, o Paraguai, o Chile, precisam urgentemente rever a sua conduta. Solicito meu espaço de liderança, presidente. Concedido, presidente. A liberdade de contestar, de defender, inclusive a ideia de uma ditadura, é melhor, só é possível num Estado democrático de direito. Senhor presidente, o PMDB, hoje renomado MDB, partido de Michel Temer, traiu e derrubou a presidenta e o projeto de governo com ela eleito. Implantaram um outro projeto de governo que não foi eleito pelo povo, o tal Ponte para o Futuro. Sabemos, senhor presidente, que não queriam apenas impor um novo programa de governo, queriam também impedir que as investigações da Lava Jato atingissem a eles próprios, os golpistas. A grande trama deu em parte certo, mas noutra parte não. Na parte que deu certo, até agora está a condenação, vereador Gringo, sem provas, do presidente Lula. Na parte que não deu certo, está a revelação das gravações envolvendo Michel Temer e seus capangas. Estão as malas de dinheiro filmadas e fotografadas
nas mãos de integrantes da quadrilha do MDB, que hoje comanda a nação. Para além desta trama toda, senhor presidente, está a verdade do golpe, a realidade em que o país se encontra hoje. A taxa de desemprego lembra o período anterior ao governo Lula e Dilma. Salientamos que 4,5% de desemprego em 2014, para hoje em torno de 13%. Os direitos trabalhistas, resultados de anos de luta da classe trabalhadora, foram vilipendiados. A previdência, o futuro de qualquer trabalhador, de seus filhos e netos, está sendo atacada por todos os lados. E só não foi aprovada uma reforma brutal graças à resistência democrática dos partidos que têm na sua essência o compromisso social, como o PT, o PDT, o PCdoB e o PSOL. Os demais, todos se curvaram à cantilena golpista. Não bastasse o ataque aos direitos da classe trabalhadora, do povo brasileiro, conseguiram que o Congresso aprovasse a venda do direito de exploração do pré-sal a empresas multinacionais americanas. Agora querem fazer o mesmo com a Petrobras. Por isso praticam estes preços escorcheantes nos combustíveis sob a desculpa da volatilidade do mercado mundial do petróleo. Escondem, por exemplo, prestem atenção, que 60% do petróleo extraído na nossa plataforma continental é refinado nos Estados Unidos e depois revertido para nós como gasolina e óleo diesel, chegando a estes preços que os caminhoneiros, que o povo não suporta mais. O que está por baixo de tudo isso? Eu respondo. Devolver o Brasil à condição de nação subalterna, como era no século passado. O protagonismo internacional que conquistamos com o governo Lula e Dilma, hoje transformou-se num compromisso de vassalagem, de entreguismo. Condenaram e mantêm preso o Lula, sem provas, para impedir que o povo eleja um líder que devolva a ele o orgulho de ser brasileiro. Eleições livres. Lula livre. Viva a democracia! E aqui faço um pedido também, senhor presidente, que seja retirado lá embaixo a foto daquele golpista do presidente Temer, porque ele não nos representa dentro desse legislativo. Muito obrigada. Como a senhora citou meu nome por 3 vezes, eu tenho o direito de resposta como presidente. E só gostaria de dizer que golpistas, sacanas, covardes não é só o MDB, é todos os partidos, vereador. Lá dentro é uma corja de sem vergonha que, se nós botar numa peneira, pode sobrar alguns agarradinhos nas beiradas. E nós aqui embaixo, nós temos simplesmente um piso, aonde todos os usam para passar por cima, para estar lá em cima. Vereadores e povo, é o que eles usam, porque nós, vereadores, somos legítimos cabos eleitorais de deputados, senadores e presidente. Eu só discordo nisso, porque lá dentro não é de hoje que o combustível que está o povo brasileiro pagando esse absurdo imposto, e não é só o Temer. Eu discordo, sim, que quando foi tirada a Dilma, teria que sim sair do Temer agarradito junto. Que se entrar junto, saísse junto. Tá? Minha humilde opinião. Mas acho sim, e entendo o seu pronunciamento indignada,
por isso, mas ali não passa muita gente não. E todos os partidos têm infelizmente, gente envolvida e bastante. Então, não é inocente um ou outro. Mas, sim, injustiça não se deve aceitar. E nós não podemos mais encruzar os braços e pagar por esses sem vergonhas todos, que pode não ter prova de muita coisa. Mas ninguém é colocado sem nada em lugar nenhum. Alguma coisa tu não conseguiu dizer que não tem. Seguinte é o vereador Geada. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa e todos aqui já citados, eu não iria falar sobre isso, mas já que falou do meu partido, eu acho interessante que essas informações elas não são passadas pelos vereadores dos outros partidos, né? A gente não fica sabendo disso aí, que vai petróleo para os Estados Unidos. Eu não vejo ninguém do PT vir na televisão, um deputado, e dizendo assim, ó, olha aqui o que está acontecendo. É muito ruim falar do partido A ou B. Eu acho que nós temos que analisar muito bem quando se fala. Eu queria falar também do colega que falou da entrada e distância ali dos coqueiros, que eu tenho o projeto em mãos. Se os vereadores querem esse projeto, eu posso passar a cada um deles. Até faço diferente. Vamos imprimir o projeto e passar para todos os vereadores, pois aquilo ali, o custo é mínimo, porque ali são impactos ambientais, que o pessoal do meio ambiente, em vez de dar multas, e estão fazendo essa troca. Por quê? Os coqueiros vários não foram feita a furação embaixo, antigamente, do asfalto. Então, vocês podem ver que tem alguns ali que não estão desenvolvendo. Eles estão necroseados, eles estão, né, embaixo tem umas bolas assim, eles não estão desenvolvendo. Então, aquilo ali é um crime que está sendo feito. Então, eu gostaria que todos os vereadores, eu vou passar o projeto para cada vereador, porque foi a bióloga da prefeitura que fez. Então, não adianta a gente falar do A, B, C, e todo mundo culpar isso ou aquilo. Tem que se falar com o funcionário, né, concursado da prefeitura. Também, falando sobre o protesto, eu concordo com muitas coisas. E também não entendo. E faço a seguinte reflexão. Vários aqui, talvez, Zé, vários outros talvez têm negócios e já tiveram, ou as pessoas que estão assistindo. O governo federal, e não é de agora, todos os governos têm seus problemas. Mas eles dão uma inflação, vamos supor, de 4%, né? E aí eu fiz um levantamento por cima. Dos últimos 12 meses, a gasolina subiu 19,5%. Pô, mas se a inflação é 4%, ele não está cumprindo com a inflação que ele está passando. O óleo subiu em torno de 15,5%. Tudo que ele administra subiu muito mais que a inflação. Nós não podemos, porque daí o pessoal vai lá no PROCON lá e denuncia, já está feito o rolo. E eu acho correto. A inflação é inflação. O gás é um absurdo, em torno de 64%. Isso que eu não estou nem citando aqui água, luz. Pô, peraí. Como é que vai ficar o salário de todo mundo? Porque o que as pessoas são forçadas a consumir necessidade, né? Aumenta muito mais que a inflação, daqui a pouco o salário não vale mais nada. Também quero falar sobre a indicação que eu fiz. Pois penso e sempre pensei no futuro de Estância Velha. Nós temos uma área na entrada de Estância Velha. Claro que vocês talvez não vão acompanhar, mas depois na imprensa vocês podem acompanhar. Mais ou menos eu fiz
um mapa da entrada de Estância Velha. Quem entra, o lado direito. E fiz uma indicação para deixarmos aquilo, alterarmos o plano diretor para a área industrial. Por quê? Nós temos que pensar no futuro de Estância Velha. Ali nós estamos do lado da BR-116, da RS. O acesso é muito bom. Então, eu analisei e acho que é muito interessante para a Estância Velha. Vou passar para o Executivo, se ela vai aprovar, vai fazer essa alteração, passar daí para os colegas. Por quê? Porque ali fica bem no meio do Rincão Gaúcho e do Rincão dos Ilhéus. Então, vocês imaginem, daqui a vários anos, se implantam... Eu peço mais espaço à liderança, senhor presidente. Concedido, vereador. Daqui a vários anos, vamos supor, começa a se implantar empresas e o pessoal vai ter o trabalho perto de casa, não é? Bem no meio dos dois bairros. E isso é uma coisa que tomara que o Executivo faça, eu creio que vai fazer, né? Que pensando, como se diz, sempre no futuro de Estância Velha. Pois nós todos que estamos aqui, indiferente de idade, nós somos passageiros. E as pessoas muitas vezes brigam e lutam e falam, não pensam que nós estamos aqui de passagem. A cidade fica. E nós temos que deixar de herança uma cidade bem organizada, planejada, e que ela tenha um aumento de recursos para cada vez podermos embelezar mais a cidade e atender melhor a comunidade. Como se fala tanto em saúde, segurança, todo mundo fala a mesma coisa. Mas a gente sabe que isso é necessidade, é obrigação da gente. E não é papo furado, é a obrigação. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Giada, e também cumprimento pela indicação. E realmente, Giada, ali é importante mesmo. Parabéns pela iniciativa, espero que seja atendido mesmo, vereador. Vereadora Veridiana. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Márcia, funcionários da casa, demais pessoas que nos visitam, essa casa, essa noite, sejam todos muito bem-vindos. A todos aqueles que nos escutam também pelo YouTube. Como a colega vereadora Márcia falou, a impressão que a gente tem nos últimos dias nas nossas cidades e no país é de cidades fantasmas, de aquele deserto, chega até a dar medo, né? A gente não sabe em que isso vai repercutir e a que consequências vai levar. E eu concordo com a colega vereadora em alguns posicionamentos. Em nenhum momento deixo de apoiar o movimento dos caminhoneiros. Acho que todo movimento vindo da população ele é legítimo e válido e deve nos levar, no mínimo, a refletir sobre o que está acontecendo. Então, tem sim, com certeza, o meu apoio, e me chamou a atenção, em um dos caminhões estava escrito: enquanto nós loucos estamos entregando alimentos durante a noite, sem dormir, a maioria da população dorme. Quem sabe agora nós loucos vamos parar para ver se o resto que está dormindo acorda. Então, interessante, acho essas reflexões importantes, mas eu também lembro do movimento de 2013 e lembro que minha filha fez parte de um dos movimentos estudantis para aumento de passagem, que começou aqui em Porto Alegre, devido ao aumento abusivo de passagem, começou aqui em Porto Alegre. E a gente tem que ter muito cuidado quando esses movimentos surgem, de começar a desenvolver nosso senso crítico. Por quê? Porque muitas pessoas espertas e interesseiras se aproveitam da situação para colocar outras pautas em discussão. E é nesse processo a gente pode correr o risco, por exemplo, hoje, no processo que a gente vive, correr o risco de não ter mais eleições, de não seguir a nossa Constituição, né, e de negar a democracia.
Então, a gente tem que, sim, se preocupar com aquilo que está por trás das reportagens, com aquilo que está no movimento. Eu vi as pessoas aqui comentando que no movimento tinha uma parte do movimento bonita, interessante, uma outra parte com gente com bebida, enfim. Então, assim, as coisas vão se distorcendo ao longo do caminho. E nós temos que ter esse senso crítico e essa capacidade de avaliar. Tá? Porque não é a Petrobras o problema. A Petrobras não é o nosso problema. É a política de preços que a Petrobras está adotando é que é o problema. Que é importar o petróleo ao invés de refinar aqui, como a colega falou, 60%. E o grande olheiro que quer comprar a nossa Petrobras é os Estados Unidos. Então, será que assim, a gente tem que ter cuidado, porque a gente tem que estar nas ruas, sim, reivindicando, mas a gente tem que dizer que a Petrobras é nossa, é do povo brasileiro, e a gente tem que defender o que é nosso. E me admira muito um presidente convocar o Exército para ir contra o povo brasileiro, um órgão completamente distinto que foi criado para defender nosso povo de ataques externos, e não criar uma guerra civil, como quase pôde-se ver que quase que foi instituída. Então, a gente tem que ter esse cuidado de avaliar isso, sim. Né? O atual presidente da Petrobras, Pedro Parente, é o principal problema, na minha opinião, porque é quem está adotando uma política dentro da Petrobras que quer induzir a venda do maior patrimônio brasileiro. E é isso que nós temos que ter consciência nesse momento e clareza e de estar levando para as pessoas, nós como entes políticos, que nós temos que ter nacionalismo se a gente não amar nosso país. Se a gente não defender o que é nosso, a gente vai viver à mercê das influências do exterior. Então, a gente tem que ter cuidado, sim. Né? E o atual presidente da Petrobras já anunciou que não vai mudar a política, não. Entendeu? Então, para que serve esse movimento todo? Eu me questiono hoje. O preço da gasolina subiu, continua subindo, as coisas continuam, tudo, aí a gente vai no mercado, solicito já o meu espaço de liderança. E o que mais me impressiona é que, quanto povo, a gente sai na rua fazer movimento, mas a gente é desunido, e chega a ser desumano, porque exploram da dor alheia no momento de crise. Aumentando o preço do ovo a não sei quantos reais, aumentando o preço da gasolina, batata, tudo. Então, assim, nós nos exploramos entre nós. Nós vivemos uma política de conveniência. Se para mim está bom, o resto que se exploda. E enquanto a gente viver achando que a gente não vai, que a gente é separado um do outro, a gente não vai progredir. Nós temos que entender que, como sociedade, é como o nosso corpo. Tá? Existe a mão direita e a mão esquerda. Se uma começar a bater na outra, quem vai perder é o nosso corpo. E a gente tem que procurar harmonia. Tanto as ideias esquerdistas de direita, qualquer ideia, todas têm o seu valor. E a gente tem que pensar naquilo que cada um tem de melhor para juntar isso e crescer junto, como ser humano e como sociedade. Né? A gente fica cada um puxando para o seu assado e as coisas não evoluem. Então, essa coisa de países apoiando o povo, isso me deixa uma pulguinha atrás da orelha, porque me parece que eles estão querendo nosso patrimônio, muitas vezes. Né? E é nessas horas que a gente também conhece quem são os verdadeiros brasileiros engajados e trabalhadores desse país. A gente tem um exemplo aqui que não posso deixar de citar, que é um médico que veio trabalhar de bicicleta no posto de saúde do Campo Grande. Né? Então, essas pessoas têm que ser reconhecidas, enquanto muitos, num processo de crise, tentam se esquivar, outros demonstram seu verdadeiro patriotismo e interesse pelo trabalho. Vereadora, desculpa, mas é importante dizer de onde que esse médico vem trabalhar, né, de bicicleta. Grande é a força de vontade, São Leopoldo. Isso. Tinha me fugido, me deu um branco agora. Obrigada.
e um dos guardas vem a cavalo. Pois é, então é nessas horas que a gente reconhece aquelas pessoas que realmente, né, têm um interesse em construir um país melhor. E também não posso deixar de fazer uma reflexão aqui, já que foi levantada pela colega, porque não se escuta mais falar das investigações da Lava Jato. E tem muitos indiciados, tem muitos acusados, e nesses momentos parece que essas situações são criadas muitas vezes propositalmente para que a gente esqueça disso. Então, reforma tributária, reforma política, tá as eleições aí de novo e não se reformou nada, não se repensou nada. Alguém já parou para pensar por que Senado e Congresso Nacional? Na minha humilde opinião, acho que só precisava de um dos dois. Ou se reduzir. Então, grandes discussões, mas que o povo tem que ser chamado. E não a elite que está lá, que é uma elite clássica, dominante, que ainda vem crescendo, decidir por conta. Mas a gente não pode perder a esperança. E minha fala final é no sentido de retomar a esperança. Tá? Apesar de que eu vejo um verdadeiro despreparo da maioria dos nossos gestores municipais em gerir situações de crise, que se perdem completamente sem nenhum planejamento, isso é um pouco apavorante às vezes, eu acho que a gente não pode perder a esperança, porque nós somos um país rico, rico em possibilidades, um povo trabalhador, um povo alegre, que sabe se recuperar das dificuldades, e a gente tem capacidade de reverter isso sim. A nossa democracia é jovem, muito, muito, muito jovem, é um processo de poucos anos. E eu acho que nesse processo a gente ainda vai errar muito, aprender muito da cabeçada, mas a gente tem que continuar o processo democrático adiante. Porque é errando, acertando, que a gente vai chegar no ponto bom para todos nós. Né? E começar a deixar um pouquinho assim, esse egoísmo assim, de lado, né? Se ajudar mais, explorar menos o povo no momento de dor e sofrimento. Né? Esse é o meu recado a toda a comunidade brasileira por esse momento. Não deixemos de acreditar no nosso país. Essa terra é nossa, é linda, maravilhosa e temos um povo farto aí, que podemos ter um grande futuro ainda pela frente. Vereadora, dá uma parte. Só um minutinho, me passou pela memória agora. Falando em discrepância, aí se ouve do governo do estado dizer assim, ó, cederam aí 10%, não sei sobre o que, tal. Então, anunciando um aumento em outros produtos para cobrir o desconto que vão dar no imposto do petróleo. Isso foi claro, foi falado essa semana várias vezes. Aumentar outros impostos. Porque quem é que vai pagar a conta desse momento de crise e da diminuição de arrecadação nesse período que nós estamos parados? Quem será que vai pagar a conta? Né? Acho que não precisa nem responder. Né? Mas uma boa noite a todos e um bom retorno aos seus lares. Muito obrigado, vereadora Veridiana. Parabéns pela posição e fosse muito feliz, vereadora, tua colocação. Vereador Carlos Boni. Boa noite aos colegas da casa, aos colegas vereadores e às pessoas que se fazem hoje aqui presente. Gostaríamos sim muito de ver a casa cheia, porque é nas câmaras legislativas, é na Assembleia, que o povo também tem que ir. Tem que ir para pedir uma mudança, para pedir uma posição dos seus políticos. Né? Apesar de ter sido colocado um comunicado ontem, hoje encontramos aqui algumas pessoas que a gente não tem costume de ver, e são muito bem-vindas, mas 30 pessoas. Eu, sinceramente, imaginei que hoje nós não conseguiríamos entrar aqui de tantas pessoas. Infelizmente, me equivoquei outra vez. Falhamos outra vez. Quando aprenderemos a ser melhores e mais involucrados na mudança? Em relação aos caminhoneiros, a greve dos caminhoneiros, que assim começou, né, que agora já é um ato popular de reivindicação da população brasileira, foi muito além, com o apoio, é claro, dos nossos nobres caminhoneiros. Endosso tudo que meus colegas já falaram, ou quase tudo. Acho que esse é o tendão de Aquiles do governo, onde a gente conseguiu realmente parar o país, e agora sim, vamos pagar a conta. Não somos bobos, nós vamos pagar essa conta. Não tem problema. O importante é pagar essa conta, mas que se resolva algo. E não pagar a conta e daqui a 4 meses, 5 meses ou 1 ano, nós estarmos outra vez aqui falando sobre outra greve, outra paralisação, outra mobilização. Aí perde todo o fundamento.
Agora, se pagarmos a conta agora e realmente encontrarmos uma modificação, realmente fizermos nosso país um país melhor, se paga essa conta com gosto. Na questão de participar, eu também vejo, acho importante que todos participem, mas entendemos que algumas pessoas, por algum motivo, não podem. Né? Agora, o que nos incomoda, que eu tive conversando com algumas pessoas, é, por exemplo, uma pessoa que foi, botou lá seus 100, 150 reais no tanque, que né, estão liberando um X, aposentado, foi para casa, estacionou o carro e o carro está lá com o tanque cheio. E aí? Que seria a pessoa justamente que não precisaria ter um tanque cheio. Então, quer reivindicar, tirando o carro da garagem, reivindica, vai lá e bota na fila, fecha ele e vai embora para casa. Aí tu está reivindicando com o teu carro na rua, do contrário, fica em casa, chaveia ele, deixa lá, esquece. Agora, claro, as pessoas que precisam é outra situação, mas a gente tem que ter esse discernimento de saber quem realmente precisa ou não, e apoiar. Com esse tipo de atitude de filas, onde as pessoas sem necessidade estão nas filas, com esse tipo de atitude a gente só enfraquece o movimento. E aí a gente paga mais caro, e o movimento, conforme o colega falou, se torna mais longo, maior o custo. Eu acho engraçado, tem um candidato a presidente aí que é muito cômico, e eu até hoje nunca tinha me pronunciado publicamente sobre candidato A ou B, mas é que é importante o que os colegas falaram aqui para a gente prestar atenção para outubro agora. Então, assim, ó, sejamos mais políticos. Tentemos entender um pouco mais da política para que o nosso erro não seja tão grande, ou estejamos mais cerca do acerto, pelo menos. Porque esse mesmo jovem rapaz, há 2 dias atrás eu recebi um WhatsApp dele, camiseta, eu apoio os caminhoneiros. E um rapaz do lado com a camiseta amarela também, eu apoio os caminhoneiros, abraçado, estamos juntos e pá. Hoje recebi um vídeo deste mesmo jovem, que não conseguiu consertar o estado dele, quer consertar o Brasil. Porque não teve cojones, não teve o que tem que ter, nunca se candidatou até a parte do executivo do estado, porque ele não tem força para cuidar do estado dele. Aí ele quer comandar o Brasil. Imagina a força que deve ter. Então ele teve hoje num áudio, um vídeo, comentando para nós parar com a greve. Olha, meus parabéns aos caminhoneiros, né? Valeu, sempre no passado, valeu a força, mas agora nós temos que parar, porque senão o Brasil vai... em outubro a gente vê o que faz. Em 2 dias, esse nobre candidato, tão firme nas suas convicções, mudou de opinião. É o típico candidato brasileiro. Se atira para o lado que a corda pende. Então, assim, ó, todo mundo já deve saber quem é que eu estou falando, mas, enfim, pesquisem. Façam essa pesquisa, se deem ao luxo de pesquisar os candidatos, entendeu? Para não rasgarmos simplesmente o voto. O nosso documento mais importante e a maior cartada que todo brasileiro tem é o voto. Então não desmereçam ele, por favor. Não que não possam votar nessa pessoa, mas analisem melhor todos. E aí tomem sua decisão. Solicito meus partes de liderança, presidente. Em relação aos gastos perdidos, o colega falou dos coqueiros, um custo mínimo, mas teve um custo. Entendeu? O colega falou dos coqueiros, o colega falou do custo, teve um custo desnecessário que não precisava ter agora. Temos outras coisas mais importantes para fazer. Não vou me estender mais nisso, porque eu acho que para bom entendedor meia palavra basta. Em relação ao investimento, a gente está fazendo investimentos milionários numa casa de aluguel. E ainda existe uma história, que eu espero que seja só da Rádio Corredor, da possibilidade de compra de um prédio que não foi pensado, que não é estruturado, que não tem nem estacionamento. Lá estacionou 20 carros, ninguém mais consegue chegar perto. Mas coisas assim, como o colega disse, né, uma gestão mal pensada, mal organizada, né, é tipo metralhadora giratória, né? Tu liga e ela atira para qualquer lado, para ver se acerta alguma coisa. Faz parte. E por embelezamento também eu gosto de citar o embelezamento dos tonéis, né, do caminhódromo. Ficou lindo aqueles tonéis, caminhódromo com aqueles, né? E agora, assim, realmente é muito bonito as plantas que nascem no meio dos canteiros de flores, né? Tiririca, essas coisas, plantas típicas, tradicionais nossas, né, que estão dessa altura, eu não sei como é que a gente vai limpar aquilo lá. Né? Agora querem plantar grama num lugar que antes tinha as pedrinhas bonitinhas, que era só pintar uma vez por ano, agora querem lá roçar a cada 15 dias. Alguém está ganhando. Os poderes, em teoria, segundo a nossa Constituição, são poderes autônomos e harmônicos. Harmônicos entre si e autônomos. Nós já vimos que não é assim. O Executivo Nacional,
O Executivo Nacional comprou os deputados federais e comprou em eleições. Né? Comprou, todo mundo sabe, comprou. Mas eu queria dar um exemplo mais, às vezes a gente fala tudo, né? Vou dar um exemplo de Estância Velha, então, de uma compra do Executivo Municipal em cima do Legislativo. A gente entrou aqui, foi se conhecendo, foi mudando, né? Aqui entre os 9 vereadores, existe o acordo, existe a conversa, é normal. Existe a afinidade, né? Oposição, situação indiferente. Existe uma afinidade e um pensamento comum, né? Nós nos encontramos logo, mesmo vindo eu e o colega da nossa coligação, nos encontramos logo com a colega Márcia, e por aí fomos entendendo uma ideia semelhante. Tivemos algumas outras coisas de outros colegas, na sua experiência, encontramos o colega Django, e nisso também acompanhamos o crescimento do nosso colega Sérgio, que nos faz falta aqui na casa, com um pensamento retilíneo, uniforme e parecido conosco para o desenvolvimento do nosso poder aqui no município, dentro do que deve ser feito. Aí o Poder Executivo entrou. Eles não conseguiam entender como o colega Django, desculpa ele nomear, presidente, mas o colega Django e o colega Sérgio, por serem da situação, estavam trabalhando para a população, como nós da oposição. Eles não entenderam por que nós, 3 da oposição, estávamos juntos com 2 da situação e pensando no bem do município, porque isso não é natural. Os colegas da situação, eles têm que pensar só no bem do executivo. Como já ouvi alguns comentários por aqui, que nós da oposição temos que baixar a bola porque é a prefeita quem resolve e tudo mais, com todo respeito à senhora Ivete. Então eu fico pensando assim, não é só lá que acontece. Aí o que fizeram? Como é que terminaram com isso? Como é que terminaram com o sonho de um legislativo harmônico? Sacaram o Sérgio Verde daqui, na promessa de uma secretaria, numa secretaria eleitoreira. É uma lástima, porque venderam uma mentira para ele. Venderam uma mentira e é um excelente colega, do qual eu sinto muita falta. Não desmerecendo o colega Geada de forma alguma, mas eu sinto muita falta porque é um colega que evoluiu muito no ano passado aqui conosco. Apesar de nós não estarmos de acordo em muita coisa, porque cada um representa a sua ideia, nós trabalhávamos para a população de Estância Velha. Hoje isso não existe mais. Hoje nós estamos à mercê de um executivo que manda na casa legislativa. Com todo respeito, presidente. Eu sei que o senhor tem um pulso forte, eu sei que o senhor resolve muita coisa e abraça muita bronca, mas infelizmente o senhor é voto Minerva, presidente. E nós somos 3 contra 5. Acaba o senhor não tendo muitas vezes a oportunidade de nos ajudar a decidir. Então isso é a manipulação. Aqui em Estância Velha. Então, assim, busquem entender quem está os representando, busquem entender quem representa vocês no Estado, no governo federal. Não desmereço de forma alguma nenhum colega. Nós aqui dentro podemos ter as conversas que for entre nós, entre o grupo, para resolver e ajudar o município. Eu não aceito que um poder venha querer dar pitaco aqui dentro e mandar em nós. E agora, simplesmente, somos minoria e o povo perde com isso. Muito obrigado, tenham um bom retorno às casas de vocês. Muito obrigado, vereador. Só para, antes de terminar, dizer ao colega também, a todos os colegas vereadores da comunidade, que a gente, mesmo perdendo o colega Sérgio, e realmente foi muito feliz o colega Boni de dizer que o Sérgio evoluiu muito, como também posso dizer que todos os novatos aqui evoluíram, que ninguém nasce sabendo nada. E a política, às vezes, você entra nela achando que é uma coisa e ela, no decorrer, no dia a dia, tu vai conhecendo a política. Não tem o local que tu não encontra dificuldades. Mas dizer, Boni, que eu continuo lutando. De repente, eu sei que tu quis dizer diferente, mas eu continuo lutando pelo melhor do povo igual, né, junto com os demais colegas, e acredito em todos aqui que querem o mesmo objetivo. E vamos lutar até o fim, pelo melhor de Estância Velha, isso eu tenho certeza. Toda a comunidade pode ter certeza disso, que todos aqui vão estar emanados para o melhor de todos. Presidente, o senhor me permite uma parte? Sim, eu acho... Me permite? Eu só gostaria, assim, de esclarecer, né, o motivo pelo qual eu citei, não o senhor, né, como pessoa e o seu nome, mas eu lhe citei durante a minha fala de uma forma protocolar,
né? Eu citei o presidente da casa. Tranquilo. E, no meu entendimento, o presidente da casa não tem partido político. Né? Então, eu não citei nenhum partido, não me referi, exatamente, eu não me referi ao senhor enquanto representação do seu partido político. Eu entendo, né, como vereadora e representante da população nesta casa legislativa, que o senhor representa o seu partido político no uso da tribuna. Tá? Então, só quero deixar claro, né, vereador, tranquilo. porque o senhor aproveitou deste momento, então, para usar a palavra, que eu, no meu entendimento também não foi de uma forma muito propícia. Tá? Então, mas só para deixar claro aqui, eu me utilizei usando a palavra presidente, repito aqui, de uma forma protocolar. Ok, obrigada. Tranquilo, vereador, não sem problema, só que é um direito meu também de me explicar e também deixar minha posição. Não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus e declaro encerrada esta sessão e convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 5 de junho, agora, 2018, às 19 horas. Desejo, então, uma ótima noite a todos e espero mesmo aí que a comunidade Estância Velha participe dessas nossas reuniões, que viram aí que realmente aqui tem discussão políticas e deve ter, porque aqui é a casa aonde se debate política. E os senhores e as senhoras nos honram com a presença e a gente fica muito feliz com isso e conta com vocês sempre que possível. Muito obrigado.